Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula. Estamos hoje encerrando a nossa série sobre Eliseu. E estamos fazendo o nosso segundo programa falando sobre Eliseu, a sombra do Messias. Então, traçando um paralelo da maneira que Eliseu fez os seus milagres e também a sua atuação, o sentimento e também do Senhor Jesus Cristo. Então, vejam que na última aula, nós estávamos falando a respeito do manifestar do contato físico, da delegação espiritual. Então, veja que a manifestação do espiritual no físico, para nós, muitas vezes, é difícil de nós entendermos. Eu vou dar um exemplo. Quando Eliseu vem a falecer, ele morre, foram praticamente 50 anos só de ministério. Ninguém vai viver eternidade. Então, os ossos dele estavam dentro de uma cova onde ele foi morto, estava lá, e era um período de guerra, só estavam os ossos, quer dizer, já tinham passado anos da sua morte. E quando pegaram uma pessoa que foi morta na guerra, jogaram naquele local, tocou os ossos de Eliseu, e aquela pessoa ressuscitou. Então, vejam que os ossos de Eliseu estavam retendo em si uma unção. Então, isso aponta de forma muito clara como a unção, ela se manifesta através de objetos físicos e também muito importante, porque ali nem a morte pôde impedir aquilo que era a manifestação da palavra profética. Então, em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 21, fala a respeito dessa manifestação. Então, veja que Eliseu tinha já ressuscitado uma pessoa, Elias também, mas se Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias, tinha que ressuscitar mais uma, mas morreu, mas a unção não morreu, a unção se manifestou firme. Então, isso aponta, até de uma certa forma, para a ressurreição de Jesus, cujo corpo glorificado, ele se torna uma fonte de vida eterna para todos aqueles que nele creem. Então, mais ou menos assim, veja, toquei o corpo físico morto do Senhor Jesus, recebi o poder de ressurreição. Então, a morte, a ressurreição de Jesus me traz o poder de vida e de ressurreição. Vamos ler João capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então a gente percebe, né, essa manifestação que o Senhor coloca é a respeito do poder de vida ser maior do que o poder de morte, do poder de ressurreição ser maior do que de morte, porque Jesus venceu não só o pecado através do seu sacrifício, ele venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia e nos deu poder para que a gente pudesse também ter essa vida e essa certeza da ressurreição no final dos tempos. E agora o item 6 desse paralelo é o serviço humilde e a identificação com o sofrimento. Então Eliseu, ele era conhecido como aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. Então era um servo. E Jesus, o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos. Eu até brinquei um dia, eu imagino, né? Porque Elias era meio casca grossa, né? Ele andava no deserto, de sandálias, então ele lavava as mãos e lavava os pés também, com certeza, era uma prática, né? O lavar as mãos mostrava a atitude serviçal. Então, vejam o lado dessa humildade. Vamos traçar um paralelo? Então, Eliseu é filho de um grande agricultor, um fazendeiro, que tinha sua vida próspera, foi cuidado até 20 anos, não sei quantos anos, com o que havia de melhor. E nós vemos Elias, não, um homem mais voltado para o deserto, alguém solitário, roupas de pele de camelo, um cinto grande, então alguém mais rústico, mais rude. E veja a humildade de alguém que tinha uma condição social, financeira, de classe,
e que de repente lava as mãos de Elias. Esse lado da humildade do Senhor Jesus é algo muito importante e que não era somente algo que uma humildade de sentimento, porque existe aquela humildade que é algo por parte de que eu vou demonstrar que sou humilde. Não, eu tenho que ser humilde. Vamos ver João 13, versículos 4 a 5 e 14 a 15, que diz assim: levantou-se da ceia, tirou a veste e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então vejam que o exemplo de servir, o exemplo da humildade foi dado pelo Senhor Jesus. E o interessante até nesse momento é que é posterior à ceia. Então o normal, o usual, era quando chega, os pés são lavados. E depois participa da ceia. Nós vemos aqui diferente. Então, ali não era o objetivo o lavar os pés para comer. Havia um objetivo muito maior. A demonstração de que o Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. E deixar esse sentimento. E é muito, muito importante. Nós vivemos num tempo em que as pessoas são, vamos dizer assim, qualificadas por likes, qualificadas pelo quanto tem de dinheiro, qualificadas pelo seu profissionalismo, e de repente os valores que são importantes do Senhor Jesus são meio que deixados de lado. Agora nós vemos esse sentimento em Eliseu e vemos o mesmo sentimento no Senhor Jesus. E veja também que havia um Pedro que tinha um pouco dessa jactância exagerada, né? Porque Pedro, quando foi para lavar os pés, Senhor, só os pés não, o corpo todo. E Jesus dá uma freada nele, demonstrando, olha, quem que já está ali não precisa se lavar inteiro, vocês já foram lavados pela minha palavra. Então, o que é que o Senhor coloca? Coloca ali de forma muito clara a importância da palavra, para que mesmo nós não tendo a humildade, que é a humildade, vamos dizer, que veio por educação, formação, escola, mas que nós sejamos humildes, porque isso faz parte de um propósito do Senhor. Então, o ministério de Eliseu, ele era marcado por uma proximidade com o povo. Ele comia com eles, ele se preocupava com as suas dívidas, visitava as suas casas, da mesma forma que Jesus. Veja que Jesus foi até chamado de amigo de publicanos e de pecadores. Então vejam que interessante, imagina os fariseus quando viram Jesus entrando ali na casa de Zaqueu, o que devem ter pensado, ou quando ele humildemente se coloca diante daquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério, né? Como era complexo, né, esse momento espiritual e o quanto o Senhor Jesus sempre foi humilde, demonstrando essa humildade. Vê quando ele é afrontado pelo governador Pilatos, ele poderia usar de uma soberba e dar uma posicionada, mas ele humildemente se coloca da forma a qual, porque humildade é uma coisa, humilhação é outra. Humildade é uma característica espiritual, o ser humilde é uma característica humana. Então, nós temos que entender que aquilo que deve brotar é o reconhecimento de que todos carecemos da graça do Senhor Jesus. Não há um melhor ou maior do que os outros. O próprio Senhor que veio como Filho de Deus para servir e não ser servido. Bom, e o sétimo item que fala desse paralelo é o legado que multiplica. Então, a intenção era muito importante. Eliseu não apenas realizou milagres, mas ele formou discípulos. Então, as escolas de profetas demonstram essa manifestação. E Jesus também investiu profundamente
naqueles 12 discípulos, os comissionou para fazerem discípulos de todas as nações. Então a gente percebe que a mentalidade da formação estava em Eliseu e estava em Jesus. Eliseu com os discípulos dos profetas, Jesus com seus discípulos que se tornariam apóstolos e os discípulos de Eliseu que se tornariam profetas. Então a gente vê que esse paralelo é de uma importância muito grande, que é a formação. Isso é algo que não tem preço. Nós vemos, por exemplo, que os países que hoje mais crescem são os que mais estão investindo em formação. Então, um exemplo muito claro disso é a China, a própria Índia e outros países que a gente sabe o quanto sempre progrediram e prosperaram pela formação, enquanto, infelizmente, nós vemos que o nosso país, cada dia mais, ficando para trás. Por quê? Muitas vezes governantes nossos, que não avaliam o quanto é importante, porque a gente tem um controle mais fácil sobre pessoas humildes e sem, vamos dizer assim, sem conhecimento, que não vão reclamar, que vão se dispor a receber aquilo que é necessário por causa não da humildade delas, mas da humilhação. Então, pessoas que cada vez mais ficam pobres, dependentes de um governo que simplesmente as usa para se manter no governo e não muda a condição social, pessoal e até, vamos dizer assim, de conhecimento dessas pessoas. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas, é a nossa última aula sobre Eliseu. Até já!